Olá, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Esse é mais um vídeo de curiosidades e histórias. Hoje vamos nos aprofundar na seguinte questão: e se no mundo não existisse Deus? Como seria? Fizemos essa pergunta para uma inteligência artificial. Veja a descrição que ela nos deu. Imagine um mundo onde Deus nunca existiu. Um mundo vazio de esperança genuína, onde conceitos como amor incondicional, perdão verdadeiro e redenção não passam de lendas remotas, que ninguém acredita ser possível. Sem uma figura que represente a perfeição de bondade, verdade e compaixão, as sociedades foram forjadas em torno de valores instáveis. Na ausência de uma moral transcendental, a ética é fluida e sempre mutável. Início: a construção de uma sociedade sem alma. Desde o princípio, a sociedade humana nesse mundo nasce sem uma direção espiritual ou uma aspiração além da mera sobrevivência. Sem Deus, a ideia de criação é apenas um jogo do acaso, e os homens consideram a vida um fenômeno químico sem propósito maior. Os valores éticos que possuímos, como o conceito de dignidade, são puramente funcionais, criados para manter a ordem e evitar a destruição, mas carecem de um fundamento verdadeiro. Sem os princípios derivados dos mandamentos e sem um exemplo divino de amor, os relacionamentos são marcados pela conveniência, desconfiança e pelo interesse pessoal. A família, sem a visão de um amor sacrificial, se dissolve em contratos frios e frágeis, que se quebram ao primeiro sinal de conflito. O casamento é uma união temporária, apenas um acordo entre duas partes com prazos e termos negociáveis. Pais não enxergam nos filhos uma herança abençoada, mas um fardo que precisa ser sustentado. As crianças crescem em um mundo onde não se fala em perdão verdadeiro, pois a ideia de que alguém poderia se arrepender e ser aceito de volta é inconcebível. O arrependimento não existe, erros são vistos como falhas irreparáveis, definindo permanentemente a identidade e o destino de uma pessoa. Meio: um ciclo de vazio e desespero. À medida que o tempo passa, esse mundo sem Deus experimenta consequências cada vez mais duras. A ausência de propósito absoluto gera um ciclo de cinismo e desespero. Sem uma esperança de algo além, a sociedade começa a exaltar ideologias onde o prazer imediato e o poder sobre os outros se tornam os principais objetivos de vida. Instituições se erguem em torno de cultos ao hedonismo e à busca de poder, mas não há ideais elevados que tragam real satisfação. Sem o conceito de graça ou misericórdia, as penalidades para qualquer erro são brutais. A sociedade é implacável, o perdão não existe, e qualquer falha leva ao exílio ou à punição eterna. O sofrimento humano não encontra consolo, pois ninguém acredita em uma força divina que possa trazer conforto ou redenção. As pessoas vivem com medo constante de perder tudo, pois não há a ideia de que Deus proverá. A busca pela sobrevivência é individualista, e as relações se tornam transacionais e baseadas em vantagens momentâneas. A ciência e a tecnologia evoluem, mas sem uma direção moral guiada por princípios divinos, elas se voltam contra a humanidade. Experimentações éticas são deixadas de lado, e a exploração humana cresce, com vidas sendo sacrificadas em nome de avanços egoístas. Guerras são intensas, movidas pela ganância, e a destruição parece ser o destino inevitável de todos. O fim: o colapso e a extinção do sentido. Com o tempo, o mundo entra em colapso. Sem uma força maior que inspire esperança, a humanidade perde qualquer sentido para continuar existindo. O conceito de uma vida após a morte nunca foi concebido, e a ideia de que tudo termina em um vácuo vazio se espalha, levando a um desespero generalizado. O suicídio se torna comum, pois a falta de significado transforma a vida em um fardo insuportável. A natureza começa a se deteriorar também, pois ninguém acredita na ideia de uma criação sagrada ou em que a vida deva ser preservada com respeito. Animais e recursos são explorados sem limites, levando a um colapso ambiental irreversível. A própria Terra, sem qualquer senso de responsabilidade ou mordomia, se torna um lugar devastado e hostil, onde a vida está cada vez mais rara e precária. No fim, a humanidade colapsa, consumida pelo seu próprio vazio. A falta de um Deus leva o mundo a um ciclo inevitável de autodestruição, e não há ninguém para interromper esse curso trágico. Tudo o que resta é um silêncio devastador, um eco de uma existência sem propósito, de uma humanidade que se apagou sem nunca ter conhecido a verdadeira luz. Ao imaginar um mundo sem Deus, percebemos o quanto sua presença molda tudo o que somos e temos. Sem Deus,
estaríamos como barcos à deriva, sem um norte para guiar nossos passos, sem o consolo nos momentos de dor e sem o sentido que trazemos ao mundo. A Bíblia nos revela que, sem o Senhor, estaríamos perdidos. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, já teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías 1:9. Ele é a razão da nossa existência, aquele que sustenta e renova todas as coisas. Em Jesus, encontramos o resgate que nos tira da escuridão e nos coloca na luz da verdade e da graça. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119 e 105, dando sentido onde haveria apenas caos. Deus é aquele que nos chama a uma esperança viva, que não falha, mesmo quando o mundo parece desmoronar. É com essa certeza de que Ele está sempre conosco, nos guiando e nos sustentando, que encerramos com esperança e gratidão. Que a sua paz e graça estejam com você, e que a presença de Deus continue iluminando o seu caminho. Deus abençoe, até a próxima!